Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Inconformados S.A., o podcast do portal Outros500.com para você que precisa dar um novo rumo para a sua vida, seja na vida, saúde, finanças ou desenvolvimento, seja pessoal ou profissional. Se você estiver me vendo no YouTube ou me ouvindo no seu agregador de podcasts preferido, saiba que aqui, nesta nossa sala de conversas, a gente sempre traz boas inspirações para que você possa, de fato, evoluir na sua vida. E hoje, especialmente, a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito. A gente vai falar sobre família. Sobre todos os aspectos que envolve uma família. Casamento, filhos, gerações diferentes e muito mais. E hoje, especialmente, uma amiga de muitos anos, Fernanda Lopes. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Dimas. Primeiro, agradecer mesmo o convite, né? Para mim está sendo desafiador, não vou fingir costume, né? Mas agradeço muito a oportunidade. Eu acredito que conversar e partilhar sobre família é a minha vertente, é um aprendizado de uma vida toda, né? Então, já te agradeço aí pela oportunidade de estar aqui. Imagina, eu fico muito feliz pela sua presença, por poder trazer um pouquinho da sua vida e também de tudo que você tem, né, a contribuir para as pessoas nesse nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito gostoso. Mas para começo de conversa, acho que muitas pessoas ainda não te conhecem, então dê as suas credenciais, quem é você, de onde você veio e por que você está aqui hoje. Ah, muito bem. Bom, primeira coisa que eu sou profissional de RH, eu estou acostumada a fazer essa pergunta, né? Quem eu sou, quem é você, o que você faz. E aí eu não vou ficar aqui vendendo qualidades e defeitos para você não, tá? Eu vou falar de forma sucinta que a Fernanda é uma pessoa extraordinariamente comum, né? Talvez como tantas outras mulheres aí, buscando um equilíbrio entre a maternidade, a família, o trabalho, né? Mas, como eu falei, sou profissional de recursos humanos, lido com muitas pessoas, né? E sou mãe e casada há mais tempo do que eu sou eu, porque eu tenho 37 anos e já sou casada há 20 e tenho um filho de 21 anos, né? Que é o Marcos, o Heitor com 4 e o Pietro agora com 4 meses. Uau! Que história, né? O Pietro, por si só, já seria uma história, porque ele é um filho pós-vasectomia. Então, a gente já poderia aí já ter um podcast só disso, né? Então, eu ia falar justamente disso, né? Eu, particularmente, já conheci e sei dessa história, né? Mas, pra gente já abrir aí a nossa conversa, eu disse que a gente falaria sobre casamento, sobre família, sobre gerações. E particularmente é algo que chama atenção no seu caso, né? Você tem um filho de 21, um de 4 e um agora... É 4? 4 meses. Fez 4 meses o Pietro e tem o Heitor aí no meio. Como é lidar com gerações diferentes assim? Olha, é loucura, desafiador, né? É uma loucura, realmente uma loucura. Primeiro porque eu falei que eu vou fazer uma camiseta para os meus filhos. Primeiro, não fui planejado, nem eu, né? Já começa por aí. Não é um despreparo nosso, mas a verdade é que com 16 anos nós não gostaríamos de ter um bebê ali naquele momento. Mas fui mãe aos 16 anos e depois de 16 anos, né? Já achando que não seria mais possível por conta dos meus problemas de saúde, fiquei grávida do Heitor, né? Então, também de forma aí surpreendente, de forma, né? Assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí, depois também que a gente, né, fez a vasectomia, achou que não era mais, veio aí a nossa última, não sei, Deus, talvez última, surpresinha aí, que é o Pietro. Mas é desafiador, eu confesso pra você que no mesmo momento que eu tô ali conversando com o Marcos, às vezes ele traz um assunto da faculdade, né? Tá estudando direito trabalhista, por exemplo, que tem a ver comigo, né? E aí traz algum assunto, daqui a pouco eu sou interrompida com o Heitor correndo pela casa e falando de Power Rangers e de Pokémon, e o Pietro chora e tem uma fralda para trocar. Então, são realmente momentos diferentes que os meus filhos estão vivendo e eu tenho tentado, tá? Essa entrega para todos, né? Para estar ali para o Marcos quando ele precisa, para estar ali para o Heitor e para o Pietro, né? Que na verdade é o que mais necessita às vezes de cuidados ali específicos, né? Mas que eu tô tentando, como eu falei no começo, me apresentei, esse equilíbrio, né? E tudo isso sendo a Fernanda, que não é sua mãe, né? Que é esposa, que é filha, que é profissional e não me perder no meio desse caminho.
né? Que é o que acontece com muitas mães aí também. Eu não vou poupar polêmicas aqui, até pela nossa amizade de longos anos e também porque acho que esse espaço é para trazer muitas delas e é inevitável. A primeira delas é justamente essa questão de escolher ser pais. Hoje a gente tem, principalmente os casais mais jovens, né? Acabam por não querer. Não quero isso para mim, não... Muitas vezes a gente tem alguns movimentos contrários, né? Por um lado, tem quem romantiza, às vezes até demais, né? A questão, né, de ter filhos e tal. Por outro lado, você tem uma corrente que fala, é isso mesmo, tal, tá tudo certo, não sei o quê. Mas, pelo menos, a impressão que eu tenho de tudo isso é que são muitas informações jogadas e pouco realismo em cima dessa escolha. E talvez até por isso acaba manchando um pouco, acaba atrapalhando um pouco essa escolha para que ela seja feita da forma mais, não digo inteligente, mas mais assertiva, sabe? Como é que é isso para você e como é que foi isso ao longo aí das gerações, dos 3 filhos e dentro do seu casamento? Tá. Você falou muito interessante a questão da escolha, né? Eu acredito que ter a oportunidade, a possibilidade de escolher é importante e a gente precisa validar. Porque eu não prego que a gente tem que ser pai, assim, eu não estou preparada e vou ser um pai agora. Não. Eu acredito que a gente faz um plano e o universo, Deus, seja lá qual sua espiritualidade, pode ter outro plano para você, para te desenvolver, naquilo que você precisa, né? E eu acredito que no meu caso, não foi uma questão de escolha. Em nenhum momento, como eu falei, nós escolhemos isso. Isso repentinamente aconteceu pra gente e a gente teve que se desenvolver com isso, né? Mas quando você aí que tá... Eu sou team família, né? Eu acredito que educar um filho, ter um filho é a oportunidade mais próxima que você tem de estar com um ser humano, né? E educar um ser humano para que ele viva em todas as vertentes que ele vai ter como ser humano. Então, é muita responsabilidade, mas existe um ganho muito valoroso nisso também, né? Então, como eu falei, eu tenho um filho de 20 anos e hoje eu vejo o Marcos não só como uma criança que eu tenho que dar papinha, que eu tenho que trocar, mas um homem formado que está trabalhando, que está na sociedade, contribuindo com aqueles valores que foram inseridos por mim. Então, assim, eu acredito que na hora de fazer essa escolha, você tem que pensar no seu legado. E muitas vezes a gente está vivendo uma geração de prosperidade financeira. O meu case de sucesso não é uma conta cheia, mas é a minha família, né? Então, isso que é o valor para a Fernanda. E aí, cada um vai ter que responder isso para a sua vida. A sua escolha depende do seu valor, né? Mas, se eu puder indicar, tenham filhos, né? É a oportunidade que a gente tem de, inclusive, mudar as gerações futuras, né? Pode ser que o meu filho seja o próximo presidente. Eu sei que parece muito teórico e muito utópico isso, mas o meu filho pode ser, sim, aquela pessoa que vai vir com um projeto novo, com uma tecnologia nova, para mudar a humanidade, né? E aí eu digo para você, por que não? Sim. Né? Por que não fazer essa escolha? Se eu for puxar a minha gavetinha aqui do kit cancelamento, eu já poderia trazer logo de cara que... Aquelas teorias, né? Você coloca um filho no mundo, você já se prepare para 18 anos de despesas. Mas, por outro lado, tem muita gente aí que resolve ser pai de pet. Ai, meu Deus. Eu tenho amigas que são mães de pet, tá? Assim, e eu não vou comparar os cuidados de um pet com uma criança. Eu acho que nem vamos entrar nesse nível. Filhinho da mamãe. Olha, como RH, eu não vou mentir para você, a gente teve esse divisor aí o ano passado, se eu não me engano, que a gente ia fazer o Dia das Mães e tinha que mandar uma foto com seu filho. E as mães de pet falaram, mas calma aí, e o meu pet? Eu posso mandar uma foto com ele? E a gente ficou assim, é a mesma coisa? Não é? Eu acredito que a entrega que você dá para um cachorrinho é muito fofinho, tá? Mas eu não vou mentir, é o meu pensamento, quem for me cancelar pode cancelar, não é a mesma coisa. Tá? Assim, um pet vai sentir, ele tem todos os sentimentos. Nós temos petzinho, um petzão, né, Dimas? Lá em casa. Eu acho que no fundo também todo mundo sabe, né, que não é. Isso, eu acredito que saibam, né? Assim, só que é difícil você falar pra pessoa que tá sentindo aquilo ali. E é o que eu falei, perspectiva. De repente, pra mim, eu tô vendo uma janela atrás de você. O que você tá vendo atrás de mim? Pra mim, não é mãe de pet, não é a mesma coisa. Sim. Porque eu não trato da mesma forma. Mas a mãe que tem, que deixa na creche, que vai trabalhar e sente que o pet tá sofrendo por ela, eu não vou julgar. Tá, sim. Assim, mas é isso que é engraçado, né? Claro que eu trouxe o ponto do pet pra
né, para dar uma quebrada, mas a questão desse argumento, né? 18 anos tendo despesas, sei lá, me soa um pouco pesado demais, 18. né? 18 é muito pouco. 18, né? 18 não, durante uma vida toda. O Marcos tem 20 e eu ainda pago a faculdade dele. Talvez ele vá querer fazer uma pós, se ele ainda não tiver condições. Eu acredito que ele já está trabalhando, mas ele tem um estágio, eu posso dar uma ajuda financeira para ele. E aí, aquela história, o meu próximo, o mais próximo de mim é minha família. Eu não vou abandonar o barco ali, porque o meu filho está com 23 anos e não, minha despesa com você já acabou, né? E aí, outra polêmica, né? Aquele pai que separa e fala, eu não vou mais pagar pensão porque ele já tem 18 anos. Não, a sua responsabilidade com o filho não acaba quando ele completa 18 anos, com a maioridade. Acaba quando ele não precisar mais de você. E eu gosto muito de uma frase do Mário Sérgio Cortella que fala que os pais são o porto e os filhos são navios. Eles não foram feitos para ficar ancorados no porto, eles foram feitos para navegar, mas eventualmente eles vão voltar. E eles precisam se reabastecer ali no porto. Eu gosto muito dessa frase, porque é verdade. E aí o seu filho vai voltar depois de 18 anos e sua despesa acabou? Você não vai mais aceitá-lo? Então, não vamos fechar essa conta, não, tá? É uma conta de despesa financeira, sim, tá? Ter um filho da despesa, porque eu ouvi muito recentemente, menina, 3 filhos, você já viu o preço do pacote de fralda? Pelo amor de Deus, você é louca, não sei o quê. E óbvio que a pessoa tinha toda a razão. É muita loucura ter filhos nos dias de hoje. Mas o mundo é para os corajosos, para os inconformados, para os loucos, né? Vive a vida com intensidade aquele que se entrega por aquilo. Então, eu acredito que tem despesa, mas tem muito mais ganhos, primários, inclusive, do que só pensar nos boletos. E você bateu num ponto, Fernanda, que eu particularmente, eu concordo muito, mas às vezes me falta a resposta. Não sei entender por quê. Por que ter filho hoje em dia é muito mais, entre aspas, loucura do que a... Do que os nossos avós, né? Que tiveram 300 filhos. A minha avó teve 15. Né? Eu acredito, Dimas, que é mais difícil... Não é só financeiro, né? Não, eu acredito que não. Eu acredito que... E aí eu tô falando por mim. É muito mais difícil você ter controle de informação com seu filho, né? O que eu prego hoje na minha casa, meu filho tá com um celular na mão, com uma janela o tempo todo aberta, respondendo, um chat GPT, dizendo tudo que ele precisa saber para essa vida. E aí ser pai é mais desafiador ainda. Entendeu? Eu tinha um filho e eu preciso disputar com essas informações todas que ele recebe não para ganhar, não para saber mais do que as informações que o mundo oferece, tá? Porque nem sempre nós pais sabemos de tudo. E isso é uma coisa que precisa ser muito difundida. Os pais não sabem de tudo, os pais erram, né? Mas é muito difícil você disputar essas informações e conseguir gerenciar esse ser humano com esses valores que a gente está dizendo. E também a questão de que o nosso tempo está reduzido, né? Eu preciso trabalhar para pagar os meus boletos, né? E a minha avó não precisava, porque a vida era mais simples, porque não sei dizer porque eu não vivia na época dela, mas minha avó teve 15 filhos, né? Como minha avó fez? Meu Deus, um filho cuidava do outro. É diferente as nossas gerações, não está mais difícil, mas é mais complexo. Eu acredito que para a gente tomar a decisão de ter 10 filhos e ter a gente vai pensar em todo esse contexto financeiro, de informação, precisa se pensar, são assuntos aí pra gente deixar pro próximo podcast. E eu acho que uma outra coisa também, e aí a gente abre um pouco mais esse leque, que muitas pessoas acabam pensando na questão filhos, é justamente pela questão casamento. Que é um outro ponto que hoje em dia está muito banalizado, né? Não à toa a gente tem aí uma informação recente, né, de que o número de divórcios no Brasil aumentou e tal. Aí eu faço aquela pergunta bem vestibular. Por quê? Disserte. Acho que a gente poderia trazer vários pontos para tentar entender, né? Por que afinal, o que está acontecendo com o casamento hoje? O que está acontecendo com o casamento, com o mundo, né? O que mudou? Eu acredito que... Eu queria muito dizer aqui que o casamento, a premissa dele fosse o amor. Que para eu estar há 20 anos com o Marcos, precisou só do amor. Precisou só que a gente se amasse. E, na verdade, não. Exige uma disposição para o amor. Uma disposição diária para eu acordar e falar, caraca...
esse cara me enche o saco, mas é com ele que eu vou viver até o resto da minha vida. E aí eu solto esse sorriso que é do coração, né? Eu encontro muitos casais, eu e o Marco, a gente trabalha com casais, né? E a gente escuta muitas histórias desse sonho idealizado do que é o casamento. As mulheres foram criadas assistindo Disney, né? Então, a gente sonhou com o cara que vem no cavalo branco, né? De bonitão, rico, príncipe, né? Porque, obviamente, um príncipe tem uma conta gorda. E aí, automaticamente, a gente vai para esse casamento achando que é tudo flores. E, na verdade, não é. A vida diária de um casal, ela é rotina, ela é pauleira. E a gente precisa estar preparado para isso. E muito me espanta que a gente está vivendo uma geração de alta performance, de desenvolvimento pessoal, mas que, às vezes, a gente não consegue lidar com a pessoa com quem convive com a gente durante muito tempo. A gente casa, que é um projeto enorme, né? Até financeiro, né? Os casais Sim. casam, fazem aquela mega festa e tudo mais. Passa 2, 3 anos, até 5 anos, que é o número aí que os divórcios aumentam bastante. E eles não conseguem conviver com aquela pessoa que eles escolheram, né? Então, me espanta que as pessoas não tenham essa disposição para concluir esse projeto que é dela, né? Por quê? Porque talvez ela tenha dedicado tempo para outras coisas. E aí é uma coisa difícil também de se viver, e eu estou dizendo por mim, porque profissionalmente pode ser que em alguns momentos eu tenha tido que pausar a minha vida para dar mais atenção para o meu casamento. E isso me frustrou em alguns momentos com realidade, sim, porque você tem que pausar uma vida quando você... Ai, porque eu tive um filho, ai, porque eu tenho que fazer isso, ai, porque é difícil, né? Mas você ter alguém do seu lado para também te motivar e falar, calma, você vai pausar agora e daqui uns dias você volta. Essa parceria as pessoas precisam buscar no casamento, né? E não é só uma coisa que você dá, você tem que receber também. Sim. Então, assim, eu convivo com mulheres, né? No meu serviço ali, a equipe que trabalha comigo hoje, ela é de mulheres, então a gente tem todos os tipos. Tem a mãe solo, solteira, tem a mãe solo que tá namorando, tem a separada, tem aquele equipe ali de meninas, e aí algumas verdades ali, e são verdades absolutas para elas, né? Elas estão ali vivendo aquilo de fato, me fazem enxergar que a minha vida não foi mais fácil, mas que eu tenho um cara muito legal do meu lado. Mas que ele também tem essa disposição da qual eu falei. Entendeu? Ele também está disposto a acordar do meu lado, e mesmo num dia difícil, onde a nossa conta está no vermelho, onde nasce um filho depois da vasectomia, onde a gente tem que se reinventar, faz com que ele olhe e fale assim, não, vamos continuar. A gente já passou por coisa pior, vamos seguir daqui para frente. Então, acredito que essa disposição seria uma palavra que eu deixaria aí para as pessoas pensarem. Eu estou disposta a concretizar isso, né, para sempre? E esse para sempre também é valor para mim, né? Porque hoje em dia também isso se perdeu um pouco, né? Assim, eu quero casar, mas qualquer coisa eu separo, né? Sim. Então, no meu caso, num valor para minha família, a gente nunca teve isso. A gente casou para sempre. A gente casou para enfrentar os desafios que viessem juntos, né? Então, por isso que pra gente funcionou. Deixa eu puxar mais uma ficha aqui do kit polêmica. Mas aí eu queria trazer até um outro ponto, que é justamente esse, né? Indo nessa linha do pra sempre, será que é pra sempre, né? Nesse contexto, muita gente resolve juntar. Vamos juntar, vamos morar junto, vamos experimentar, vamos testar. Eu acho que a gente pode colocar vários elementos, talvez a imaturidade, né, de muitos casais nesse sentido. Não só ali para o relacionamento, mas para a vida como um todo, né? E, sei lá, outros pontos a gente pode levantar no meio dessa conversa, mas é difícil entender também o porquê desse, vamos testar, como se fosse algo tão efêmero e simples, e ao mesmo tempo acho que uma incompreensão do real significado do casamento, que é esse que você está trazendo. E sei lá, me preocupa um pouco. Parece que tá ficando tudo tão banalizado. Pelo menos a gente vem de uma tradição que... seu irmão casou com tantos anos, a sua irmã casou com tantos anos. Aí você tem a obrigação de casar com tantos anos. Mas às vezes você já passou dessa idade há muito tempo, tá aí, tá vivendo e tal. Tá, mas e aí? Que vai dar um rumo pra sua vida ou não? Enquanto tem gente que tá aí, mora, não deu certo, vou. Mora, não deu certo, vou. Opa, vou morar, e assim vai. É como se fosse... Vou entregar minha idade agora. Como se fosse cartucho de videogame. Não gostei desse, troca, sabe? É estranho. Como é que você vê essa questão? Ainda mais
você que já viu tantos e tantos e tantos e tantos casais. Você tem noção de quantos casais já, com todo o respeito da expressão, já passaram pela sua mão, assim? Ah, eu não tenho noção, porque a gente está trabalhando com casais já faz 15 anos. Mais de 1000. Então, 2000. mais de 1000 casais, acredito Nossa. que sim. Porque a gente acompanha quando eles vão se casar, então a gente acompanha ali algumas histórias. Depois a gente chegou a fazer grupos de pós-casamento, de encontro para recém-casados, de acompanhá-los. Então, a gente escutou muitas histórias e o que você falou é bem verdade. Quantos casais decidem se casar, às vezes, na igreja, depois de já ter testado, de falar, putz, agora é. Mas independente da religiosidade, tá? Eu não tô falando daqui especificamente do casamento cristão. Eu tô falando que essa questão de testar e de achar que eu vou ser feliz agora é o maior erro, eu acho, dos casamentos. Porque a gente aprende muito aí dentro do nosso ambiente ali que a gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. E aí, a gente já tem uma... né? Nossa Senhora. Polêmica. Exatamente. Porque a gente está hoje buscando ser feliz. Sim. A gente tem um caso não tão recente que a gente acompanhou de um processo de coaching, né? A moça queria fazer uma transição de carreira e o marido pagou para ela aquelas imersões. Ela foi ficar 3 dias lá. E lá, ela escutou. Eu sei que não é assim, gente, pelo amor de Deus, pessoas que nos ouvem, não estou criticando o processo de coaching, mas como a pessoa, dentro da realidade dela e dessa perspectiva que ela vivia, ela absorveu aquilo. Tira da sua vida tudo que está te fazendo, está atrasando o teu projeto pessoal. Ela voltou para casa, mapeou o processo dela e falou, você está me atrapalhando. Pôs o marido para fora de casa. Acredite se quiser. E se separaram, eles estão separados até hoje, e ela nunca mais quis voltar. Então, assim, essa questão de vou ser feliz a todo custo e quem me atrapalhava tem que sair do meu caminho, já não é um princípio que a Fernanda e o Marco Aurélio vivem no casamento. Eu casei para fazer o Marco feliz e ele para me fazer feliz. Concorda que é uma lógica? Se nós dois trabalharmos para esse propósito, seremos felizes. Nossos sonhos são compartilhados. Uhum. Eu quero chegar no topo, mas não sem o Marco Aurélio. Eu quero receber um troféu pelas minhas vitórias. Mas quando eu chegar lá, na hora que eu for estourar meu Xandão, eu quero que o Marco Aurélio esteja comigo. Então, se eu tô indo muito na frente e o Marco Aurélio ficou para trás, eu pauso. Eu espero um pouco e falo, Coi, vem comigo. Vai lá. Defina Coio para este mundo chamado Coio, gente, podcast. É o apelido carinhoso do Marco Aurélio. Não tem contexto nenhum, mas é isso, né? A gente isso chama é importante. Ele de Coio. Se não tem um apelido carinhoso, reveja o seu relacionamento. Exatamente, né? Eu sou contra aqueles pudinzinhos fofinhos, docinhos, mas não, pudim cada um. Pudim é pudim, né? Não. Mas a gente estava brincando sobre ser polêmico, mas faz muito sentido, né? Essa questão... quem é que vai segurar a sua tacinha de Xandão lá na frente, né? Pra você estourar. A gente tá vivendo essa busca pelo progresso ali, e eu não sou contra isso. Eu também preciso, eu tenho gaps profissionais que eu quero ainda atingir, sabe? Como mulher, como pessoa. E dentro da maternidade, muitas vezes eu não me vejo conseguindo fazer isso. Dentro do meu casamento, muitas vezes eu tenho dificuldade de enxergar como eu farei isso. Uhum. Mas o que é importante? Que eu compartilhe esse meu desejo com o meu marido. Que eu compartilhe com o Marco, eu quero isso, entendeu? Isso aqui me faz feliz, isso complementa. A missão do Marco não é me ajudar a ser feliz? Sim. Não é complementar a minha felicidade? Então, o que ele faz? Ele também para o projeto dele e fala assim, não, calma aí, vamos lá que eu vou te ajudar. Me dá como se fosse aquela mãozinha, sabe? Pra gente subir. E eu vou dizer isso, Dimas, porque eu fui mãe com 16 anos. E naquele momento em que eu fui mãe, eu me perdi. Porque você concorda que com 16 anos você não tá nem formada. Não faz ideia de nada. E o meu pai fez uma coisa, eu não tô né? falando mal do meu pai, mas o meu pai fez uma coisa muito louca. Ele me tirou da escola. Então, como profissional mesmo, durante muito tempo, esse gap aí do psicólogo, sabe? Aquele negócio que foi desconstruído ali, disse pra mim assim, sua prioridade é ser mãe, o resto é resto, tá? E aí, eu fiquei um tempão trabalhando com aquilo que me aparecia. Eu tinha boleto para pagar, então ia caindo na minha mesa ali, eu ia trabalhando, né? Até que com 30 anos é que eu fui fazer uma formação, entendeu? Então, assim, e quem me incentivou a fazer essa formação foi o Marco Aurélio.
Porque ele via potencial na esposa dele, na mulher que estava com ele, que estava trabalhando ali, ganhando seu salário mínimo na vida. E falava, não, Fernando, você pode mais, você é inteligente, não sei o quê. Mas ele dentro da minha casa não foi um coach, não foi um cara fora. Foi ele me conhecer como pessoa que me deu isso e deu o pezinho para mim e falou, vai você agora. E realmente ele me deu aquele impulso e foi... Aí eu fui construindo a minha profissional, a pessoa que eu sou também lá no meu trabalho, né? Mas... eu acredito que não dá para desvincular essa pessoal da profissional. E as pessoas estão, talvez, errando isso. Querendo crescer lá profissionalmente e esquecendo a galera que está aqui com ela. E ela vai indo. Quando ela olha para trás, pô, deixei todo mundo. Sim. Não dá mais para acompanhar. E é engraçado esse ponto que você traz, porque geralmente a gente tem a impressão, né, de que tanto o casamento quanto o filho, por exemplo, são marcos importantes. Marcos, gostou, né? São marcos importantes na nossa vida, né? E aí você levantou essa questão do, mas será que, por exemplo, um casamento vai me atrapalhar de atingir o profissional que eu quero ser? Ou se não, fui mãe, a vida acabou pra mim? E essa sua fala mostra que não. Não. Só que é aquilo, né? Muitas vezes a gente não tem essa noção, né? Seja pela falta de maturidade, por, sei lá, medo, por falta de experiência ou falta de exemplo, por não ter, de repente, uma rede de apoio ali que possa te subsidiar de certa forma, você acaba tendo essas travas, né? Mas... eu não vou ter filho, senão eu vou ter que parar a minha vida, eu não vou ser o profissional que eu sou, ou que eu quero ser. Ou senão, putz, será que eu realmente vou casar? Eu tô indo tão bem na empresa, dá pra ir levando, sabe? E me parece, não vou falar assim, grandes erros, porque, né, cada um sabe aonde bate a água, né? Mas são alguns julgamentos próprios que são perigosos, né? São porque perigosos. Eu não sei, eu já fico pensando naquela coisa assim, tá, beleza, e daqui 40, 50 anos, 60, 70, né? Se quem estiver vendo ou ouvindo chegar lá, mas e aí? Será que você vai se arrepender? Ou às vezes muito menos, né? Se for levar em consideração a vida fértil, né? Com pouco tempo, daqui 20 anos, será que você vai estar... consciente da mesma escolha ou da mesma não escolha? E eu gosto sempre de lembrar, né, que não escolher também é escolher, né? Escolher. É difícil, né? É difícil. Eu sempre digo que a gente... é escolha, Dimas, mas a gente precisa pensar no seguinte, eu não sei o dia de amanhã, eu não tenho certeza de nada. Então, para viver, a gente precisa primeiro pisar no primeiro degrau que está na nossa frente. Daqui 30 anos... não dá para se arrepender de véspera, né? Talvez eu me arrependa de um monte de escolhas que eu fiz. Quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 16, eu engravidei. E minha vida mudou, o rumo que tomou. Eu não imaginaria que eu estaria aqui hoje, nesse dia, gravando aqui com você, né? Mas o que me trouxe aqui foi eu ter engravidado com 16 anos, porque mudou a história da minha vida. E aí, eu acredito isso. Alguns passos errados, eu vou dizer isso do ambiente em que eu estava inserida, tá? Então, engravidar com 16 anos foi errado. Alguns passos que você dá errado na sua vida, eles não são incorrigíveis. Quando você toma um passo, eu vou ter um filho. Ele é seu filho, vai ser para sempre, a gente já falou disso, né? Mas o que você vai fazer com isso? A vida é a escolha que você faz diariamente e ser feliz com aquilo que Deus delegou para você, que o universo permitiu que acontecesse. Então, assim, a gente precisa viver. Tem algum momento da sua vida que você vai ter que dar aquele mergulho e saber que você vai chegar do outro lado. E, às vezes, essa respirada que a gente precisa dar, ela é super valiosa e é ela que dá aquela inspiração para a gente seguir em frente, né? Então, eu acredito que a gente fica muitas vezes, talvez no campo teórico de como vai ser, e esquece que a vida ela é vivida na prática, né? Sim. Mas e se? E se eu não sei, se eu não fizer, eu nunca vou saber, né? Eu vou ter que tomar essa decisão. Acredito que empreender, por exemplo, quantos empreendedores você conversa e que eles deram o primeiro passo? Sim. E precisa dar o primeiro passo. Então, a decisão também de construir uma família, de ser pai e mãe, ela não é uma decisão que deve ser tomada no ímpeto da emoção. Ela deve ser pensada, né? Não quer dizer que todo mundo que engravidou aos 16 anos está vivendo com o pai até hoje.
Tá? Eu não tô falando que a minha família, ela é um modelo maravilhoso que deve ser seguido. Não. Mas as nossas experiências nos permitem fazer orientações e observações para dizer para você, olha, vá por aqui ou por aqui. Comigo funciona dessa forma. Mas para tomar uma decisão, você tem que olhar, como você falou, da sua perspectiva. Opa, isso é legal para mim, isso aqui eu vou usar, isso aqui não. Que é uma coisa mega difícil nos dias de hoje, porque a gente tá bombardeado de informação. A gente tem um monte de gente cagando regra. Falei vai, cagando. Só vai. Cagando regra. E dizendo pra gente como fazer, né? Mas voltamos aí pra esse ponto. Dá pra fazer? Claro que dá. Todo mundo é capaz de fazer tudo. Sim. Mas primeiro eu preciso olhar meu ambiente aqui, saber se isso é possível. A moça foi lá pra imersão e casamento não é mais pra mim. Ela separou do marido. Então, assim, a gente precisa pensar muito bem quando a gente vai tomar essas decisões a respeito família, até profissional, né? Sim. Assim, se ela cabe na minha vida, se é possível eu realizar isso, né? Pergunta de RH, né? Você acha que as pessoas sabem tomar decisões hoje? Eu acredito que... Se você perguntasse pra mim, eu já ia meter logo na cara, assim, não sabe. Então, tá Não. todo mundo... Eu acredito que autoconhecimento tremendo. É o assunto mais pesquisado nesse mundo. E para você tomar uma decisão sábia, eu diria, até filosoficamente falando, você precisa se conhecer. Você precisa saber como você age e como você reage. E reações não são planejadas. Tá? E isso é importante a gente saber. Eu vim falando disso com o Marco, né? Que a gente planeja nossas ações, nossas reações não. Então, a gente calcula ali que uma coisa vai sair conforme a gente queria. Quando dá uma coisa no meio do caminho ali que saiu um pouquinho fora, eu não quero mais isso aqui. Tá louco? Esse moleque me enche o saco, eu não devia ter tido filho, não sei o quê. Mas é a sua vida. É o que está acontecendo com você agora. Então, você precisa viver esse processo para você se desenvolver também, né? Sim. É aquela história, né? A gente talvez passa a vida inteira procurando respostas que muitas vezes não vão vir, e se a gente não experimentar, se a gente não fazer a determinada escolha, a gente não vai saber. Que é exatamente o que você falou, né? E tem um outro ponto que eu sempre fico muito ligado e percebendo isso, né? Que nem você falou até, ai meu Deus, será que posso falar ou não? Do cagar regras. Perdão aí. Mas faz total sentido, né? Hoje a gente vive nesse mundo em que tudo é julgado, tudo é certo ou errado. Você tem que fazer isso ou aquilo. Ou senão, por aqui tá tudo bem, por ali tá errado. Em tudo na vida. A gente pode falar qualquer coisa. Eu acho que desde sempre, né? Mas cada vez mais a gente é apontado, julgado, criticado. Tudo critica, né? Se você faz uma escolha ou se você deixa de escolher, se você é corintiano ou palmeirense, ou se você tem uma escolha política A ou B. E a mesma coisa é nessa questão. Se você é muito novo e resolveu casar, tem lá o time que vai te julgar. Se você tá ali na casa dos seus 30 e tantos e ainda não casou, já é antigo isso, né? Vai ficar para a titia, né? Então, assim, é difícil isso, né? Até emendando com esse lance do será que as pessoas sabem, né? Tomar decisões e afins. Cada vez mais a gente é bombardeado de opiniões alheias e não desejadas a respeito da nossa vida. Como se a gente tivesse que se posicionar. Eu vou porque todo mundo vai. Eu vou casar, eu vou ser pai, ou não. As pessoas não têm, não sei, eu não posso falar as pessoas porque eu tô generalizando, mas quantas pessoas será que têm mentalidade para passar por tudo isso, por esse crivo desse mundo chato que a gente encontra muitas vezes, seja na bolha virtual ou fora dela, o que é pior ainda, e sair ileso de tudo isso e bater no peito e falar, eu tô fazendo essa escolha, é assertiva, é pra minha vida e eu já sou feliz por ela e ainda vou ser mais ainda feliz porque eu vou fazer alguém feliz, ou porque eu tô trazendo um ser pro mundo, ou porque eu tô adotando alguém que tava perdido lá e agora vai encontrar em mim uma pessoa pra amar incondicionalmente. Loucura, loucura total. Mas aí é que tá, é o seu resultado que vai dar essa resposta pra você. Você tomou uma decisão, independente do que me disseram lá atrás. Nossa, você é louca casar com 17 anos. E eu escutei muito isso, obviamente. Eu não fui obrigada a casar com o Marco Aurélio. Meu pai não me forçou não a casar, né? A gente passou por um momento ali de
Por que vamos casar? Porque a gente tem um filho? Obviamente que foi o principal motivo. A gente tinha um filho, tinha um conceito de família que nos fez tomar essa decisão. E a gente lá em 2003 foi bombardeado. Meu Deus, vocês são loucos. Marco Aurélio é estagiário na Embraer. Meu Deus, ganha R$600. Como é que vocês vão fazer? Não sei. Embraer, patrocina a gente. Não sei como é que vocês vão fazer. Mas a gente fez. E isso é muito louco. Estar aqui hoje, depois de 20 anos, é saber que nós tomamos uma decisão, e vou falar de novo aquela palavra, caguei, porque os outros pensam a respeito de como eu vou fazer isso acontecer. Eu sei que eu vou fazer isso acontecer. E aí isso serve para tudo, porque serve para o seu profissional. Você escolher uma profissão que o pessoal fala, mas isso não dá dinheiro. Porra, te faz feliz? Se te faz feliz, enfia a cara e vai. Porque você vai ter sucesso naquilo. É o que eu falei, meu case de sucesso é a minha família, porque isso me faz extremamente feliz. Não me interessa, e aí eu tô sendo bem assim, ditadora, mas assim, no meu ponto de vista, não me interessa chegar lá sozinha. Eu quero o sucesso financeiro, obviamente. Ai, gente, eu não vou aqui falar que dinheiro não é importante, porque é importante, não se faz nada sem dinheiro. Sim. Mas não é o mais importante, né? Então, assim, do meu ponto de vista, a gente precisa, às vezes, tapar os ouvidinhos, né? Tem várias histórias aí motivacionais que falam pra gente, olha, tem hora que você tem que colocar aí, ó, protetor auricular, né? EPI da vida e ficar surdo para algumas opiniões, porque é relevante para você, faz sentido, e aí até questões que eu trago da minha terapia. Eu sou uma pessoa extremamente emocional, né? Então eu tenho dificuldade às vezes para tomar uma decisão racional. E aí a minha psicóloga me ensinou a escrever. Né? Então, ela falou, preciso tomar uma decisão, estou no momento ali divisor, né? Vou fazer isso ou isso? Então, eu escrevo. Por quê? Porque trazer para a escrita faz eu pensar no emocional e no racional. E aí me ajuda a tomar essa decisão. Aqui, a Fernanda, que escreveu isso no papel, para ela fez sentido? Não importa mais o que as outras pessoas vão dizer a respeito. Eu tomei a minha decisão e eu vou encarar isso. E ser adulto é muito disso também. Tomar uma decisão e até se der um problema no fim, você saber dizer, cara, eu tentei. Né? Nós já tivemos alguns empreendimentos, eu e o Marco, né? E nem todos eles deram certo. Ou deram e a gente acabou tendo que interromper por conta da pandemia, por conta de outras coisas. E a gente sempre fala isso. Nós não saímos de nenhuma dessas situações iguais. Uhum. Nós crescemos, nós aprendemos, nós interagimos com pessoas que hoje são nossos amigos, se frequentam a nossa casa e que não teria acontecido se a gente não tivesse feito. Então, tomar decisões faz parte do nosso processo evolutivo. Vai dar certo? Não sei, pode ser que não, né? Pode ser que você quebre a cara, mas também faz parte do nosso processo evolutivo. Sim, e essa coisa pelo menos você não vai poder dizer que não tentou, né? Isso é muito libertador, né? Eu prefiro me arrepender de ter feito do que não ter feito. Eu sou dessas pessoas malucas que vivem pelo mundo. Tamo junto. Que pensam assim, não, eu vou tentar, isso aqui eu acredito e vou, né? E vou pra cima. Então, eu já te admiro como profissional por causa disso, já falei isso para você, né? Extra podcast, né? Que o Dimas tem essa visão empreendedora e acreditou nos sonhos dele e foi, né? E são pessoas admiráveis, pessoa que tem um negócio, e aí eu não tô nem dizendo de negócios financeiros, como a minha família. Para mim é o meu negócio, isso aqui é o que eu faço, é o que eu sou, é minha essência, faz parte de mim. E ela é próspera. Ela tá dando certo, porque eu tô dando tudo de mim lá. Porque eu tô acreditando nela, porque eu tô investindo tempo, dinheiro, tudo que eu tenho tá ali, né? Então, eu acredito que tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, né? De forma excelente, dar o nosso melhor, ele vai acontecer, né? É aquela trend do Instagram, né? Você é milionária e eu nem tô falando de dinheiro, né? Isso, exatamente. Eu falei antes e assim, eu sou rica daquilo que o dinheiro não pode comprar, né? E isso é uma verdade. Nos mundos de hoje, talvez eu seja mais rica que muitas pessoas aí. Aconteceu um negócio muito louco comigo, que eu aqui, ó, falando coisas bonitas. Quando eu engravidei do Pietro, agora pós-vasectomia, eu tinha saído de uma cirurgia bariátrica. Eu fiz cirurgia bariátrica em janeiro de 2023 e descobri o Pietro num exame de abdômen total. O Marco vasectomizado, não esperava que isso fosse acontecer, para mim foi um susto e não fazia parte dos meus planos. Então, mesmo que eu seja cristã e que eu acredite nessa espiritualidade que poderia fazer com que esse milagre acontecesse, eu surtei total. Eu fiquei assim, o quê? Deus, não posso agora, eu tô pensando em mim, eu tenho um projeto pessoal. A gente aqui, para você, eu vou confessar, a gente ia para os Estados Unidos, a gente tinha passagens. E eu fui proibida já naquela consulta pelo meu histórico de pressão alta. Falei, ó,
Com 30 semanas você não pode Pelo viajar. seu histórico de atleta. Exatamente. Não vão poder viajar nessa data, não vai ser interessante porque você já vai ter passado de 30 semanas. Tudo aquilo foi me derrotando. Profissionalmente tive algumas derrotas também, porque não conseguia mais entregar aquilo mexeu demais comigo. E eu tive muita dificuldade de lidar com esse processo. Não posso mentir, porque isso é a vida real, né? E olha que eu tô aqui dizendo pra você que maternar é o meu negócio, né? Mas quando foge dos nossos planos, quando foge um pouquinho daquilo que a gente quer pra gente, a gente entra nesse, caraca, o que eu vou fazer com isso agora, né? E o que eu fiz? Me entreguei. Precisava que esse bebê crescesse dentro de mim, mesmo eu perdendo peso. Então, é nutricionista, sabe? Dentro do teu processo, dentro do que a pessoa está vivendo ali. O que está sendo exigido para você? Seja na sua família, seja no seu trabalho, seja no que for, alguém vai dizer para você o que você precisa fazer para concluir ou para chegar no seu objetivo. Então, faça. Não tem muito que a gente ficar blá, 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 blá. Floreando, sabe? Tem que fazer. Né? Assim, tudo é difícil. Você precisa escolher o seu difícil. Essa que é bem a verdade, né? E a gente lê muito isso na internet também, não é frase da Fernanda. Mas, assim, ir pra academia é difícil, mas ser gordo também é difícil, né? Então, assim, tudo na nossa vida foi acontecendo de uma forma tão aleatória e tão assim, meu Deus, o que vamos fazer com isso agora, né? Que acredite que acho que mexeu muito comigo, talvez, essa gravidez do Pietro, porque foi o único momento da minha vida em que eu tinha, de fato, planejado algo pro futuro. Né? Esse passeio mesmo que nós faríamos em família, a gente tinha comprado lá em 2020. Então, a gente, assalariada, a gente pagou parcelado. De um meme, desculpa. Aquela coisa assim, Disney, Beto Carreiro. Foi bem isso. Paris. Aparecida do Norte. Tá tudo certo, né? Foi exatamente isso que aconteceu com a gente, né? E aí eu acho que por isso que mexeu comigo, porque quando mexeu no meu projeto, foi aquele momento que eu parei e falei, não, fui mãe, me formei, fiz pós, né? Eu também sou formada em gestão do departamento pessoal e compliance trabalhista, então, enfim, depois que eu terminei de concluir aquilo que eu achei que era importante para Fernanda, vem outra gravidez. E aí é aquela história da realidade. Não é que você vai ter que parar de trabalhar, mas você pausa um projeto, porque a sua prioridade passa a ser aquele bebê que, de repente, caiu na sua mão. E ele precisa de você, ele precisa que você se dedique a ele, né? Então, a gente precisa fazer uma pausa, mas na sua vida não acaba ali. Você já passou por isso antes, ou nisso ou em alguma coisa, que vão te mostrar que você é capaz, que você pode fazer. Sim. Mas não quer dizer que a gente fique feliz totalmente, que viva isso com essa plenitude que eu tô passando aqui agora. Depois de 4 meses, eu tô olhando aqui para você e dizendo, nossa, tô vencendo, tá sendo melhor e agora eu tô acompanhando, sendo acompanhada, superando desafios aí da maternidade. Mas é difícil, né? A vida em si não é fácil, mas escolher o nosso difícil e fazer daquilo, né, o nosso propósito e fazer acontecer. E acaba voltando a fazer planos também, né? Sim, sim. É o que eu falei, vamos ter que tirar mais um passaporte, né? E fazer outros. Melhor ainda. Exatamente. Eu falei pro Marco, a gente cogitou até fazer esse passeio sem ele. Assim, não, vamos sem as crianças, né? Porque fica caro. A gente é, como eu falei, assalariado e a gente fica pensando nas cifras, né? E por que eu tô falando isso? Não para contar do meu passeio, que a gente ia pro... Não é por isso. Mas dizer que a vida, cara, ela tem altos e baixos e ela sai ou não do jeito que você planejou, né? Não estou dizendo para você, não planeje nada porque pode mudar. Não, faça um planejamento, mas entenda que você não tem controle sobre nada e que pode mudar, Sim. né? E no casamento isso acontece todos os dias, com um filho isso acontece mais ainda. Que você se preparou para falar com seu filho sobre sexo, por exemplo, quando ele esteja na adolescência. E de repente o Marcos, por exemplo, com 10 anos chegou em mim e falou assim, mãe, como que os filhos vão parar na barriga das mães? E aí você tem que... Do nada, então, você começa a gaguejar ali, tem que se preparar. E não, mãe, eu quero saber mesmo como que é, Conta que não sei o quê. Exatamente, foi assim. E aí você tem que falar, porque o seu filho está te procurando para aquilo. Então, a nossa vida, ela vai exigindo da gente que você tenha respostas. E às vezes você não tem, mas você vai fazer acontecer porque o seu propósito está ali, que você precisa caminhar em busca disso, né? Então, é bem complexo, assim, não é fácil a gente responder, família legal, casem e sejam felizes. Não é assim, né? Gostaria que fosse. Bom, eu não posso deixar de perguntar isso, né? Nos mais de, 1000 casais aí que já passaram com vocês, quais são as principais
queixas, reclamações, dores, dificuldades. Vamos lá, vamos fazer o manual do casamento agora, ó. Eu queria tanto ter uma receita de bolo. Isso eu falo sempre, inclusive nos nossos encontros com casais, eu falo que é difícil viver no casamento, porque assim, por exemplo, você fez jornalismo, quantos anos você estudou? 4 anos. 4 anos. Depois disso, você fez outras formações, você estudou. Sim. E jornalista, você vai se aposentar um dia. Acredito que você vai chegar um momento que você fala assim, eu quero agora descansar, curtir o dinheiro que eu arrecadei. Mas você nunca vai parar de ser esposo. E se você tiver filhos, você nunca vai parar de ser pai. Não tem uma faculdade para isso. Ninguém te treinou para isso. Eu tenho pais casados, uma família legal, estruturada, mas a maioria das pessoas não tem. Então, nenhum exemplo ali dentro de casa, muitas vezes eu não tenho. Então, a maioria dos casais que nós atendemos, eles trazem dificuldades que para nós, eu estou sendo bem, assim, real, para nós acaba sendo bobo às vezes. Porque, por exemplo, a gente já teve casal que falou assim, ele não desdobra a meia na hora de pôr para lavar. Eu não aguento mais isso. Então, diferenças que eu digo. Eu dei esse exemplo porque parece bobo para mim. Eu falo assim, gente, o que tem? Bota essa meia para lavar desse jeito. Para mim, não é um problema. Mas dependendo da cultura que aquela pessoa está inserida, como a mãe dela fazia a limpeza da casa, probleminhas do dia a dia ali, eles podem se tornar grandiosos. E às vezes, para o esposo, aquele problema que foi trazido ali de, mulher chata, aquilo que é pequeno começa a se tornar grande, né? Mas o maior problema, e aí a gente entra num cenário até que você já trouxe profissionais aqui para falar, é financeiro. Muitos casais começam a balançar quando eles desenharam um projeto para a vida deles, né? E eu falei que dinheiro é importante, exige bastante, e eles, de repente, se perdem um emprego. Eles precisam passar por essa reinvenção e muitas vezes não estão preparados e não conseguem lidar com essas diferenças e essas dificuldades, né? Então, se eu não me engano, a gente uma vez teve uma estatística falando sobre isso, que até a gente, para trabalhar com recém-casados, tinha isso em 5. Eu não vou me lembrar de todos, mas eu lembro que traição mesmo, que a gente fala, o marido traiu a esposa ou vice-versa, era quase o 5º. Não estava em primeiro lugar, porque são aquelas diferenças que vão minando a relação. E até o nosso próprio orgulho em querer mudar. Porque, de repente, o Marco chega em mim e fala, olha, Fernanda, isso aqui me incomoda, isso aqui que você faz não é legal e eu me sinto incomodado com isso. E aí eu faço essa respiração, viro os olhos, finjo que vou acatar e continuo fazendo a mesma coisa. E aquilo ali, mesmo que pequeno, vai ferindo ele diariamente. Ou ele sente que eu não me importo com aquilo. E a mulher sente muito mais, né, isso, assim, eu diria que a mulher, por ser mais emoção, a gente pede pro cara, não chega e deixa o seu tênis do futebol jogado com aquelas pedrinhas que ficam no seu site. De experiência própria. Né? Exatamente. Sabe, aí eles andam pela casa com aquele negocinho do society, aquilo, caindo pela casa. Aí você fala assim, por favor, quando você chegar, bate isso lá fora, entendeu? Então, a pessoa esquece, às vezes, daquilo, ou ela faz mais ou menos, e aquilo te incomoda. Igual eu falei, isso ainda acontece em casa, tá? Mulheres, acontece. Nós não somos perfeitinhos assim. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso. E a olhar nos olhos e falar dessas dificuldades do que me incomoda. Então, a gente precisa saber dizer. Gente, falta de diálogo. A gente tem um casal que a gente acompanhou muito de perto, que ela falava pra gente tudo que incomodava ela. E aí eu falei, mas você já falou pra ele isso? Ela, eu escrevi uma carta um dia. Um casal com 22 anos de casado. Aí ela foi, postou no Correios, o Correios desviou, né? Não. Outro lugar. E aí eu falei, o que eu achei um absurdo? E aí eu não tô rindo, porque pode ser que essa pessoa escute esse podcast. Eu não tô rindo da história dela, porque a gente falou pra ela, falou assim, meu Deus, vocês têm mais de 20 anos de casado, vocês têm que se olhar e se conversar. Você precisa olhar para ele e falar, olha, para mim não tá funcionando desse jeito. E até dar um ultimato. Não é porque eu sou cristã que eu vou dizer para você que você tem que viver a vida inteira com aquela pessoa que tá te rejeitando, te massacrando, te fazendo sofrer. Não é isso. Mas até que ponto ela vale a pena? Até que ponto esse casamento vale a pena e eu quero salvá-lo? Vamos tentar de tudo? Os dois estão dispostos, olha a palavra de novo, disposição. Os dois querem. Então vamos fazer acontecer. E aí a gente traça uma meta, chama um coach, um psicólogo, um terapeuta, alguém da igreja. A Fernanda, né? Me chamem, eu ajudo, gente. Para falar assim, o que nós vamos fazer com isso? Com essas arestas aí que estão pontiagudas que a gente precisa dar uma, ajustada. Vamos falar sobre os problemas. E falar de uma forma em que não seja sempre uma acusação, né? Porque isso também é uma coisa que eu tenho mais, o Marcos sabe disso, que eu sou mais, explosiva.
E, de repente, a forma como a gente fala magoa também. Então, isso eu aprendi lá na faculdade, eufemismo, que de vez em quando a gente precisa, né? Suavizar. Então, a gente pode usar um termo, olha, esse político é um bandido, né? Eu posso falar dessa forma, mas, nossa, ele está se apropriando indevidamente do dinheiro público. Eu também estou falando a mesma coisa de uma outra forma. E, às vezes, dentro da nossa realidade materna e de esposa, com casais, a gente precisa usar o eufemismo, tanto o homem quanto a mulher. Olha, amor, eu acredito que pra gente melhorar, possamos fazer assim, porque aquele dia você falou comigo lá perto dos seus pais, e eu fiquei um pouco magoado com aquilo, acho que não é legal. Ah, legal, desculpa, perdão, não vou mais fazer. Né? Então, essa conversa, esse diálogo, ele é principal. Você falou uma palavra aí que a gente precisa ouvir hoje mais, né? Ouvir e falar, né? Desculpa. Isso, pedir desculpa. É o nosso orgulho. Tem muita gente que tem orgulho ferido, né? A gente tem um orgulho de, às vezes, falar... eu achei até engraçado que o nome do Marco Aurélio, eu fui num médico esses dias e ele falou assim pra mim, ele gosta muito, o médico estuda os nomes das pessoas lá e ele dá uma parte... além da consulta. E ele falou assim, Marco Aurélio, o difícil é conviver com ele, porque é um sabichão, né? Sabe tudo. Marco Aurélio vem lá de não sei da onde, explicou a origem do nome. E o Marco Aurélio riu muito quando eu contei isso pra ele, porque ele é assim mesmo. Eu chego nele pra trazer um assunto e ele é mega arrogante. Ele, eu já sei. Então, vira e mexe, a gente acaba brigando ou discutindo por coisas desse tipo. Por quê? Eu respiro fundo e falei, sabe nada, você tá fazendo tudo errado. E ele, eu que sei, eu que vou fazer, não sei o quê. E aí, é o que eu falei, aprender a lidar com essas diferenças. As diferenças, e aí eu tô falando como RH e como esposa e mãe, tá? Aprender a lidar com as diferenças é imprescindível para qualquer convivência. Por quê? Para montar uma equipe de alta performance de sucesso, eu preciso ter um cara, às vezes, mais introspectivo, um cara introvertido, e preciso ter um cara legalzão, que fale com todo mundo. Eu preciso ter um cara técnico que saiba isso. Concorda? Isso aí para uma equipe, tô falando de profissional. E para o casamento também. O Marco é extremamente calmo. Ele ficaria anos e anos sem falar com ninguém. E eu já não consigo, eu preciso de interação. Eu sou aquele tipo de pessoa que estou trabalhando, levanto da sala e vou incomodar os outros porque eu estou precisando conversar, né? Então, em casa, imagina como fazer essa gestão. O Marco quer ficar lá na dele, sossegado, ele acorda em paz, ele quer tomar o café dele em silêncio, quer assistir as notícias de esporte. Quase um monge, né? Quase um monge. E eu já tô, amor, porque não sei o que, porque é muito... 350 milhões de assuntos e falo de tudo, do jornal, do que eu li, do que eu escutei, dos livros que eu li, dos meus filhos e blá, blá. E o Marco tá assim, começa de novo. Entendeu? E isso é difícil, mas aprender a lidar com as diferenças. Então, depois de 20 anos, eu consigo dizer para você que de manhã não é o melhor horário para eu passar um monte de informação pro Marco Aurélio. Né? E ele vai saber também os meus gaps aí, as coisas que não dá para falar comigo, que eu não vou aprender, que eu não vou saber, ele me conhece, né? Então, acredito que lidar com diferenças é uma coisa que nós precisamos aprender como seres humanos. Ninguém é igual a ninguém, nós somos seres únicos, né? Você vai conhecer outras Fernandas, outras mulheres, mas a filha do seu Conrado e da dona Cidinha, casada com o Marco Aurélio, mãe do Marcos, do Heitor e do Pietro, sou só eu. Né? Com a minha digital, sou só eu. Com a sua, você é único. Então, assim, a entrega de cada pessoa, ela tem a ver com um mundo. Acho que é Fernando Pessoa que fala, cada pessoa é um mundo. Não é isso? Uma coisa assim? E você é um mundo. Né? O Marco é um mundo, eu sou um mundo. E é difícil, é complexo conviver, né? Sim. Ser família é mais difícil ainda, porque a gente pega duas pessoas com bagagens diferentes, né? Porque o Marco veio com a bagagem dele, com a cultura dele, né? E juntou com a minha. E aí a gente vai ter que fazer uma mala só para essa viagem que a gente vai caminhar juntos. Então, o que é importante da bagagem do Marcos? O que é importante da bagagem da Fernanda que a gente vai levar nessa caminhada juntos? O Marcos não quer se desprender dos valores que veio lá da família dele e eu não quero da minha família. O que é bom para os nossos filhos? Então, a gente pega os conhecimentos que a gente adquiriu durante a vida com os nossos pais e vai fazer a nossa jornada, vai fazer a nossa vida, né? E dá arranca-rabo o tempo todo, porque tem coisa que eu não quero me desapegar. Não, minha mãe falava assim pra mim, meu pai não sei das quantas, né? Mas e pra gente, o que funciona? Então, precisa desse olhar pra sua vida. E aí, voltamos lá na galera que tá cagando regra. A regra dele, às vezes, não é a sua, né? A perspectiva dele não é a sua, a realidade dele não é a sua. Então, olhar aquele cenário, aquela teoria e personalizar ela para você viver na sua vida, para saber o que de fato é elegível ali. Não, vamos fazer, isso aqui dá certo para mim, né? Então, isso é importante. Ai, falei muito, né? Nossa. Não.
sanguínea. Não. Você estava falando agora há pouco esse negócio de receita de bolo, né? Eu sou um dos que mais buscou e ainda busca receita de bolo para tudo. Mas não pelo fato de querer simplificar a vida, até porque é impossível. Mas até por essa questão do autoconhecimento, né? A gente começa a dar exemplos daquilo que geralmente é assim assado, as pessoas começam a se identificar, né? É inevitável isso. Todo mundo quer se encaixar num potinho, né? E eu queria fazer essa provocação antes da gente terminar o nosso episódio, que é justamente sobre isso, né? O que será que dá certo para um bom casamento? E depois, o que será que dá certo para uma boa relação de pais e filhos? Que bucha, hein, que eu coloquei na sua mão. Né? Que bucha. O que dá certo, né? Olha, Dimas, é difícil. É difícil porque é o que eu falei, não tem receita de bolo. Mas essa experiência que você, inclusive, no empreendedorismo tem feito, tá? Essa conexão entre várias pessoas para que a gente possa trocar informações, ela é bem-vinda sempre. Porque, é o que eu falei, eu escuto todo mundo e vejo o que vai ser aplicável na minha vida. Então, partindo desse princípio, essa troca ela é importante. Eu não vou desvalorizar isso nunca, porque para mim também funcionou. Eu peguei vários exemplos de várias pessoas e fiz isso. Mas respondendo, o que precisa para ter um bom casamento e uma boa maternidade, paternidade para a educação dos filhos, eu acredito que é conhecer as pessoas que estão com você de verdade. Tá? E a gente está passando por um mundo onde a falta de tempo faz com que a gente tenha conexões vazias com as pessoas, né? Eu caso e aí aquela rotina maçante, aquela loucura do dia a dia faz com que eu vá desconhecendo a pessoa com quem eu me casei, né? De repente aquele amor vivido em plenitude, na juventude, na adolescência ou naqueles primeiros anos de namoro, ele vai se esvaindo porque a gente parou de ter o nosso momento juntos. Então, por exemplo, no meu casamento, e o Marco tá aqui, não me deixa mentir, que a gente tem um dia por semana nosso. Sempre teve, e a gente sempre tem. Mesmo eu trabalhando, a gente almoça juntos. Espero que não seja quinta-feira à noite, porque senão eu estou estragando algo de leve, mas tudo bem. Não é. A gente tem um momento durante a semana onde, quando eu tô trabalhando, é um almoço juntos. E durante agora, o tempo que eu tô na licença maternidade, a gente tem buscado fazer isso, mesmo com um bebezinho pequeno. Então, para tirar o nosso momento, que seja depois que as crianças dormem, colocar um Netflix para não assistir, porque aí o que a gente faz depois é segredo, tá? Como assim? Não, tô brincando. Continua. Né? Mas a gente coloca um filminho e a gente programa juntos. Fala, vamos fazer isso juntos? Vamos comprar um petisquinho aqui em casa? Abrir alguma coisa pra gente beber juntos? Então, ter esse momento e esse namoro ser continuidade. Sim. Continuado foi errado, né? Continuado. A gente não pode esquecer de regar, né? Porque, de repente, a gente planta lá e acabou. Casei. Agora já era, né? Já era. Não é assim. Você precisa continuar regando, precisa continuar namorando, continuar falando as qualidades da pessoa, não só os defeitos. Isso é básico, mas o óbvio precisa ser dito, né? Sim. Então, no quesito casamento, eu diria que a gente precisa conhecer quem tá com a gente de verdade, olhar pra ela, né? Lembra do filme do Avatar que fala assim, eu vejo você? Você já assistiu esse filme? E é isso. Eu vejo o Marco Aurélio, eu conheço ele quando ele chega chateado do trabalho. Eu conheço ele quando ele está estressado com alguma coisa. Eu conheço ele quando ele está feliz, quando ele fica conversando com alguém que é do empreendedorismo e ele chega lá todo Duracell, sabe? Então, eu conheço ele, né? E com os meus filhos... Isso aconteceu esses dias. Né? Exatamente. Ele chega motivadíssimo, né? E quer falar. E aí, olha pra você ver que interessante, né? A linha dele, ele quer falar nesse dia. E aí, eu tenho que, me silenciar. A Fernanda tem que ficar quietinha aqui para escutar o que ele captou. Né? Ai, meu Deus, também quero, né? Mas, enfim, tem que saber também o seu momento de ouvir. E com os filhos, eu acredito que é estar presente, de verdade, né? E aí eu não tô falando de quantidade de tempo, mas de qualidade de tempo. Porque é muito difícil quando a gente está trabalhando fora e você faz aí o CLT 44 horas semanais, que você tem que falar que eu tenho que passar X hora por dia com meu filho, porque senão a gente não vai ter uma conexão verdadeira. Porque a gente escuta isso na internet. Claro que não. O Heitor, às vezes eu chego em casa e ele é o que está na fase de brincar, e ele fala assim, mamãe, vamos jogar um jogo? Aí a gente senta junto, eu jogo 1 ou 2 vezes, que é o tempo que às vezes dá para fazer, e à noite, quando a gente vai fazer a nossa oração, às vezes ele fala, eu adorei aquela hora que a gente jogou junto.
Por quê? Foi a única coisa. Ele fez N coisas durante o dia. Mas pra ele valeu aquele momento que a gente sentou e ficou junto. Ai, mãe, eu adorei aquela hora que o papai saiu comigo na praça. Entendeu? Porque a criança, ela não precisa de muita coisa. Sim. Mas ela precisa que você esteja presente. Né? Então, se o seu filho está adolescente, ele está trancado no quarto e ele não quer mais a sua presença, tente encontrar algo em comum. Então, quantas vezes eu fui assistir uma série que eu não tinha nenhum interesse, nem gostava, porque o Marcos estava vendo. Né? Porque ele já estava naquela fase de saindo fora, e aí eu queria estar presente. Então, eu chegava e falei, cara, você assistiu aquele episódio? Meu, pirei, caraca, não sei o quê. Você está entendendo? É uma sacada que a gente precisa ter. Sim. Tá? Então, é isso. Estar presente com os filhos e conhecer o nosso parceiro verdadeiramente. Eu nem vou falar... Mentira, eu vou falar assim... de um outro ponto que você me lembra logo de cara, né? Quando a gente pensa em filhos e estar presente, que é o bendito do celular, né? O celular, né? Eu nem sei se deveria. Daqui a pouco a gente tá emendando aqui até meia-noite. Isso é que eu falei. Tem assuntos diversos pra gente falar quando a gente fala de paternidade, maternidade. Mas é que é algo que essencialmente que tá na nossa mão, né? Literalmente, né? Tá tão hoje... E isso vale pra tudo, né? Filho, marido, esposa, isso. né? Enfim, parceiro e tal. Estar presente, a gente vai pegar esse gancho, então, né? Do estar presente. Quantas e quantas vezes, e aí eu não vou falar da vida dos outros, vou falar da Fernanda. Quantas vezes a Fernanda tá dispersa porque ela tá vendo aqui, ó, tá falando com alguém que nem tá aqui, e aí eu tô lá, dando risada. E o meu filho tá, mãe, cadê minha camiseta? Fernanda, não sei o que lá. Por quê? Porque a gente não tá presente, né? O celular, ele causa essa falsa verdade que a gente tá com pessoas ali, né? A gente tá ali convivendo com as pessoas. É um perigo, virtuais, né? Você fica esperando, calma aí que eu tô esperando fulano entrar. E quem tá com você aqui tá te esperando também. Já tá ali, né? Já tá ali. Que então, loucura. O celular, ele causa essa dispersão no adulto e na criança, né? Lá em casa não somos 0 telas pro Heitor. Ele assiste algumas coisas, mas condicionada, né? Então, tipo, a gente já tem os programas que é permitido ali dentro do escopo ali que a gente delimitou e com horários, tá? Por quê? Porque a gente, por exemplo, vou dar um julgamento que a gente não põe um YouTube ali aleatório que fica no algoritmo mandando tudo que ele gosta. Curtidos recentemente, usados recentemente, aqueles vídeos ali indicados para você. A gente coloca uma coisa com começo, meio e fim, onde quando acaba, Heitor, quando acabar a gente vai desligar. Então, assim que a gente tem conduzido isso. Ele não tem celular, ele só tem 4 anos, ele não precisa de celular, né? E eu pretendo continuar assim. E, óbvio, não dá pra falar que a gente vai ter um filho e ele não vai ser inserido na tecnologia, porque hoje faz parte da vida dele. Eles já nascem, o Heitor já é geração alfa, se eu não me engano, que não é nem Y, nem Z, né? Ele já tá Nem millennial. Exatamente. Ele já tá na alfa, que já nasceu totalmente inserido na área tecnológica, então a gente não vai conseguir fugir disso. Mas estar de olho, porque quem tá do outro lado pode não ter boas intenções. Sim. Né? E além, mesmo que ele estivesse com os amigos, por exemplo, um adolescente que realmente tá com a galera ali da escola, que tá em vários grupos, mesmo que ele esteja ali, é essa falsa essa ilusão de que ele tá com essas pessoas e não está com a família. Sim. Então, é o que eu falei, a gente fica nesse do estar presente. É importantíssimo que a gente saiba dosar. E, Dimas, talvez possa parecer, a gente está tentando muitas vezes ser tão amigos do nosso filho que a gente tem dificuldade de tomar decisões corretas. E às vezes falar, não, agora você não vai usar. Agora você não vai fazer isso, né? E a gente precisa dessa postura também. A mãe Sim. e o pai precisam ser lideranças dentro da casa dela e saber o que é valor para eles. Então, vamos caminhar em direção a isso, vamos caminhar para cá, e nesse momento você não vai fazer isso. E os pais, às vezes, até esse pai e essa mãe que trabalha fora o dia todo, muitas vezes se sente culpado e não quer ser duro com os filhos. Isso é péssimo, porque eu não sou educadora e nem sou dessa área, mas eu tô vivendo como mãe, isso já aconteceu comigo. E de você ter que dar um não que é mais doído, porque você já ficou fora e você não quer frustrar aquele momento que você está tendo com o teu filho. Mas é importantíssimo que você frustre o seu filho na sua casa e não o chefe dele, e não as pessoas com quem ele vai estudar, mas que ele aprenda isso na sua casa. Então, é uma coisa que eu digo para você. O celular é importantíssimo, vai conectar ele com as outras pessoas, vai trazer informações, mas a gente precisa fazer tudo de forma dosada e estar ali vigilante. Né? Sim. E é engraçado, já até finalizando, que da forma como você fala, né, a gente consegue perceber uma balança, né? De um lado, uma balança justamente para mostrar que esse equilíbrio entre o lado não tão bom e o lado bom
mostra que no fim das contas essa relação, seja no casamento ou na maternidade, paternidade, no fim das contas parece um refúgio, né? E você percebe que é possível. Apesar de tudo e com todas as questões que a gente poderia varar a madrugada falando, é um refúgio, né? É um refúgio. Eu falo que é o meu lar mesmo, literalmente. Sabe quando você vai para um lugar e aquilo ali não pode ser um ponto de guerra? Eu vou para minha casa para me desligar daquilo que talvez não tenha me feito bem durante o meu dia no meu trabalho. Então eu encontro os meus filhos através do sorriso deles, ou do choro deles, ou daqueles que eles me trazem, porque às vezes você chega querendo teu espaço e eles já vêm tumultuar seu dia, né? Mas ali é o meu lar, é onde eu me encontro, é onde eu posso ser eu mesma. Né? Eles me conhecem, né? E até engraçado, só fazendo um pequeno contraponto aqui, que eu cheguei, quando você me falou do horário ontem, eu fiquei super nervosa. Como eu falei, não vou fingir costume. Eu falei, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu vou mesmo. E falei com o Marcos. E falei assim, Marcos, eu tô nervosa, me ajuda. O Dimas falou que é amanhã, eu achei que eu tava preparada, mas tô assim. Aí ele falou assim, mãe, você vai falar do quê? Eu falei, de família. Aí ele falou assim, mãe, é quem você é. A senhora sabe fazer isso. E aquilo me deu um empoderamento, porque é um jovem, né, de 21 anos, falando pra mim assim, você pode, você vai conseguir, você vai dar conta. E é o meu filho. E lembra que eu falei que é o seu resultado que vai dizer se você tá tendo sucesso ou não? O meu filho é o meu sucesso, né, é o meu resultado. E ele olhou pra mim ontem e falou assim, mãe, é o que você sabe fazer. Você já faz isso, né? Então, assim, é aquele respirar no final do dia que você fala assim, tá dando certo. Eu vou seguir por aqui mesmo, tá funcionando, né? Então, é isso. Eu tenho uma leve impressão que quem tá chegando até aqui, seja no YouTube ou lá no agregador de podcasts, já tá com aquela coceirinha assim, ai, que vontade. E eu espero, assim, de coração, que essa coceirinha realmente aconteça, né? Porque enquanto hoje o mundo lá fora prega tantas coisas, né? E você tem de todos os lados, todos falando de tudo. Volta naquela teoria, né? Você precisa isso, precisa aquilo. Às vezes você só precisa ter um pouquinho mais de segurança de que aquilo que você quer realmente é o melhor para você. E essa é a sensação que a gente sai dessa conversa, né? Que é possível, né? Que bom. Eu gostaria de plantar essa semente, né? Não sei se eu vou ter tempo de regar, mas é essa semente de que uma família é boa, é positiva, né? De que uma família constrói parte da sua personalidade. É lá que você também vai se moldar. É a oportunidade que você tem de crescer também como ser humano e como profissional. Não tem como separar as duas coisas. Então, se você crescer como pessoa na tua família, você vai despontar como profissional, porque te melhora, porque te faz bem e porque a sua entrega é sempre genuína e verdadeira, né? Então, eu gostaria de deixar este legado para as pessoas, se é que isso, né, eu acredito que ficando salvo aí, agora a gente está aí, sei lá, em quantos milhões de casas não vão acessar isso, olha, tô sendo, né, mas assim, que realmente essa semente seja lançada, né, que as pessoas parem para pensar um pouco sobre o que tem sido pregado aí a respeito da família e do que eu de fato quero para mim. Nossa, sim, faz sentido para mim, eu quero isso, né, então polvilhar a semente. Eu acho que muitas pessoas vão repensar o casamento, ou a questão da família, né? Mas você não me escapa, Fernanda Lopes. Tem a perguntinha do final que é até legal deixar bem claro aqui. Eu perguntei antes, né? Da gente entrar no ar. Você já assistiu até o final? Eu falei, não. Mas com a cara de pau. Podia ter mentido, né? Poderia ter falado, claro que eu sei, da perguntinha. Aquela perguntinha. Senão também eu teria me preparado, não ia ser tão legal, né? Não ia ser tão legal. Então vamos lá. João e Maria... Não, mentira. A pergunta ela é bem simples. Qual é o conselho que você dá hoje, que você queria ter recebido? Vou adaptar a pergunta aqui. Há 4 meses, há 4 anos ou há 21 anos atrás? Hoje eu fiz especial pra você essa pergunta, hein? As 3, você quer que eu responda? Não, fica à vontade. Tá. Que conselho que você dá hoje que você queria ter recebido atrás? Que hoje você fala, nossa, é isso. Tá, deixa eu pensar. Enquanto isso, vamos aos patrocinadores. Adorei. Olha, eu queria ter escutado há 21 anos atrás que ia ter dado certo.
né? Assim, olha, Fernando, vai dar certo. Eu escutei muita coisa negativa, né? Então, assim, uma menina com 16 anos, com um namorado estagiário, tinha tudo para não dar certo. Então, eu não escutei nada positivo. As pessoas acharam que a gente era louco, né? Mas eu acho que eu gostaria de ter escutado alguém me dizendo isso, me motivando a seguir em frente, porque a gente sofreu bastante no início do nosso casamento por conta dessas contrariedades. E eu gostaria de alguém ter me dito o que eu falei aqui hoje, né? Que era para ter mais paciência, para enxergar o outro. Porque durante muito tempo a gente viveu se trombando justamente porque a gente não sabia que tinha que fazer assim, né? Foi no processo que nós aprendemos. Então, eu gostaria de alguém ter me dito isso. Olha, Fernando, vai dar certo. Foca nisso. Família é a coisa mais linda do mundo. Vai dar certo, né? E tenha paciência com o seu processo. Vai acontecer, né? Não tem nada que aconteça que não seja próprio da Fernanda, que está acontecendo para o desenvolvimento dela. E vai dar certo. Isso que eu queria ter escutado. Muito bom. Eu quero te agradecer mais uma vez pela sua presença, disponibilidade e principalmente por trazer aí tanta coisa boa, né, nesse episódio que passou voando, né? Que bom, eu nem vi o tempo passar também. E eu retomo o que eu falei no início, eu que agradeço, né? Acredito que fiquei assim no início, ai meu Deus, o que eu tenho a contribuir? E, para ser sincera, hoje eu percebi que muito, né? Porque tem muita gente batendo cabeça aí com assuntos que são simples, mas que às vezes quando você está inserido dentro do problema você não consegue pensar. Sim. Então eu espero mesmo que tenha sido aí legal para as pessoas que estão ouvindo, que estão vendo e principalmente agradecer mesmo pela essa oportunidade. Muito bom, muito bom. E eu quero agradecer a você também, que chegou até o final do nosso episódio, mais um episódio de Inconformados S.A. Espero que você tenha gostado, que tenha feito você refletir sobre a sua vida, seu futuro e principalmente seus sonhos e vontades. Lembrando que o Inconformados S.A. você assiste no YouTube e ouve lá no Spotify, no Google Podcasts ou também no Amazon Podcasts. Lá no nosso Instagram, Outros 500 Oficial, você fica por dentro da programação para você ficar sabendo quem são os próximos convidados e também assiste os melhores cortes deste e de todos os outros nossos episódios do nosso podcast. A gente fica por aqui. Quinta que vem, 8 horas da noite, estamos de volta com mais um Inconformados S.A.